hoje eu estava ali atrás orando, pedindo a Deus, né, Senhor, que eu consiga ensinar essas mulheres hoje, mas aprender também. Eu quero aprender, porque quando eu fiz essa palavra, foi mais para aprender do que para ensinar. Mas eu sei que quando eu tenho a aprender, eu também tenho a ensinar. E hoje eu vou falar sobre intimidade. A intimidade com o Senhor. Como é importante sermos íntimos do nosso Deus, do nosso Senhor, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. É tão bom você ter intimidade com alguém. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você tem segurança com ela. Você é seguro. Você pode ser quem você é realmente. Porque tem coisas que não dá para eu fazer na frente de pessoas que eu não sou tão íntima. Agora tem coisas que perto do Murilo eu faço, que eu estou ali, que eu estou à vontade, porque eu sou íntima dele. Então eu quero estar à vontade. Só que muitas vezes, até num casamento, nós não somos íntimos do nosso parceiro, do nosso cônjuge. Eu, durante muitos anos, não fui íntima do Murilo. Eu tinha vergonha de fazer muitas coisas perto dele. E quando eu digo muitas coisas, não é nada assim, vai pensar alguma coisa demais. Não, não é nada demais. Usar o banheiro junto, nunca. Isso é um problema para o casamento. As casadas aqui concordam comigo? Isso é um problema para o casamento. Eu não sei como que tem casal que consegue usar o banheiro. Eu, assim, fora de cogitação, entendeu? Estava até falando hoje de manhã. Uma vez eu fui viajar com o Murilo, a gente foi para a praia. Tá todo mundo, a família toda lá. E eu precisava ir no banheiro, e eu fiz ele sair do quarto. Ele ficou no corredor do hotel, e eu lá em paz. Porque eu não consigo, não dá. Porque isso aí, para mim, quebra o clima do casal. Quando eu digo de intimidade, que às vezes a gente não tem intimidade com o nosso próprio cônjuge, é de fazer uma brincadeirinha que você faria com alguém. É de dar risada de uma coisa tão boba, que você se sente até bobo de rir daquilo. Fala, nossa, meu Deus, qual é a minha idade mental? Dando risada disso aqui. E quando você está perto de alguém que te dá segurança, você ri dessas coisas bobas, você ri de você mesmo, você faz alguma coisa errada, você mesmo se tira sarro de você, porque você é íntimo da pessoa. Quando você não é, você tenta esconder o máximo que você consegue os seus defeitos. Você tenta esconder a sua pior parte. Isso não é ser falso. É você querer se proteger mesmo. Ó, eu não faço essas coisas. Olha, se eu faço sozinho. E com Deus é a mesma coisa. Quando nós não somos íntimos do Senhor, a gente não tem liberdade nem para falar com Ele. Às vezes você vai orar e você não é íntimo do Espírito Santo, você ora a Deus como se você estivesse falando com alguém. E você não fala a verdade. Você fala as coisas como se Deus não soubesse, não conhecesse. Teve muitas orações minhas que eu, percebendo que eu estava fazendo aquilo, o que eu fiz? Parei e falei, ô, Senhor, pera. Estou falando como se o Senhor não conhecesse. Pera, não é nada disso. Ó, vamos lá, vamos voltar. E voltar e falar a verdade. Ó, Deus, ó, eu fiz isso aqui, desse jeito mesmo. Eu me envergonho, eu não quero ser essa pessoa, me ajuda. É muito importante ter essas orações com o Senhor e dizer a Ele. Quantas vezes eu orei a Deus em lágrimas, dizendo, ó, Senhor, eu não quero sentir isso por essa pessoa. Eu não quero ter essa mágoa com ela. Eu não quero me incomodar com a presença dela. Mas eu me incomodo, mas está me irritando, eu tenho uma mágoa. Então o Senhor me ajuda, porque eu quero ser melhor. É isso uma relação íntima com o Senhor. Não é aquela oração, sabe? Ah, Senhor, tira toda a mágoa, toda a amargura, se o Senhor encontrar em mim. Não, Deus, eu perdoei a fulana. Aí a fulana chega, seu olhar até muda, assim, você já faz até um... Né, tipo, a fulana não fez nada para você, você chega até... Você dá até uma levantada, assim, meu Deus, o incômodo que ela causa. Então, conte a Deus. Diga a Ele é seu amigo, diga a Ele. Aí, às vezes, o que me incomodava também? Logo que eu cheguei na igreja, parecia que só existia uma forma de fazer oração. Dobre os joelhos e ora. E algumas vezes eu dobrava os joelhos, meu joelho começava a me incomodar, minha perna dormia, o meu pé ficava me incomodando, às vezes no altar. Mandava lá na Celso Garcia que a gente orava, lembra? Tinha que tomar cuidado com o sapato que ia. Porque depois do final da oração, eu ficava pensando no final da oração, como que eu vou levantar daqui? A minha perna não vai funcionar. Eu não vou conseguir levantar daqui.
E aí, eu comecei a pensar assim, Senhor, eu sei que a gente tem que ter reverência e orar ao Senhor. Tem sim os nossos momentos de dobrar os nossos joelhos e nos render ao Senhor. Mas muitas vezes as minhas melhores orações foram feitas sentadas. Eu cheguei, sentei aqui nesse tapete, cruzei as pernas e falei com Deus assim, ó, eu e ele aqui, ó. Porque aí eu estou de joelho, minha perna está doendo, o negócio está me incomodando, eu não consigo me concentrar. Eu perco a concentração. E isso é ser íntimo. É chegar no Senhor e falar assim, Senhor, ó, estou aqui do jeito que eu estou. E eu preciso que o Senhor me escute, eu preciso que o Senhor me ouça. Em Tiago 2, 23, diz assim, e assim aconteceu, tal como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus, e o Senhor o declarou justo, e ele até foi chamado amigo de Deus. Você imagina você ser chamado de amigo de Deus? Ah, Mariana é amiga de Deus. Não mexe com ela não, hein? Porque ela é amiga de Deus. Você imagina você ser lembrado como amigo de Deus, amigo íntimo do Senhor, que quando você fala, é como se ele atendesse uma ligação sua, rápido. Isso é ter intimidade com o Espírito Santo. Isso é ter intimidade com o Senhor. E intimidade requer tempo, requer investimento. Nós temos que investir em Deus. Nós temos que ter tempo para Deus. Você não adquire intimidade sem tempo, nem sem investimento. Quando você quer conhecer alguém, você vai, você pergunta para a pessoa, né? E aí, o que você mais gosta? O que você mais gosta de comer? Qual a sua cor favorita? O que você gosta de não sei o que lá? Não sei o quê. Você fica perguntando para a pessoa, até para encontrar uma referência com você. Né? Você gosta de, eu também gosto. Eu também acho. Você está investindo tempo naquela pessoa. Quando casa, é exatamente assim. Você investe para ter intimidade com o casal. Você está achando que casa já tem intimidade, né? Assim, não. Leva um tempo para você adquirir, um investimento e tal, para você se adaptar e ser íntimo daquela pessoa. Com Deus, não é diferente. Você precisa investir tempo para ser íntimo do Senhor. Agora, quando você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus, você não vai ser íntimo dele nunca. Pastora, mas eu vou na igreja à noite. E daí? Ir à igreja não significa que você seja amigo do Senhor, íntimo dele. Dentro da igreja, acho que tem muita gente que não é amigo do Senhor, não é íntimo dele. Porque se você acha que intimidade se adquire indo à igreja, está enganado. A gente adquire intimidade com Deus muito mais no nosso quarto, guardadinho, íntimo, sentado, de perna cruzada, às vezes chorando, com aquele nariz escorrendo, feia, daquele jeito que você estava, que você acordou daquele jeito. Você adquire uma intimidade, um contato com o Senhor, que às vezes você não adquire bonitona no culto. No domingo que você escovou, fez maquiagem. Aí o que você fica? Não posso chorar, que vai borrar minha maquiagem. Meu Deus, ontem na reunião de pastores, acho que estava todas assim, né? Aqui. Meu Deus. Eu pensava. Na hora que saiu o vídeo da palavra profética, eu já pensei, mal cheguei. Vou acabar essa reunião assim. Depois que eu fui me ver, que eu estava com os negócios aqui assim, ó, que eu falei com todo mundo, eu fui atrás de todo mundo, eu gravei um vídeo aqui, com os negócios aqui, que eu nem tinha visto. Aí você está aqui, você está preocupado? Oxe, mas aí, vai sujar e tal. Até você fala assim, quer saber? Estou nem aí, vou chorar mesmo, vou fazer mesmo, vou entregar mesmo. Você não está nem aí. Você quer mesmo você não quer perder aquele mover, você não quer perder aquele momento. Aí, às vezes, você vem no culto, você está preocupado, não quer sujar, não quer chorar na frente dos outros, não quer não sei o quê, não quer isso, não quer aquilo. Não adquire um contato íntimo com o Senhor. O seu contato tem que ser tão íntimo com o Senhor, a ponto de você quase conseguir dar as mãos a Ele. A ponto, tem uma música muito antiga, por sinal, e a bispa já tocou aqui, que o cara fala, né? Eu quero vestir as suas sandálias. E aí você pode pensar assim, o que é isso, mãe? Pois é, me fez chorar igual uma criança isso aí. Você imagina você vestir as sandálias de Jesus? Poxa, nós não temos, às vezes, assim, condições de carregá-las,
Imagina vesti-las. Eu quero um nível de intimidade, nós temos que querer um nível de intimidade de vestir as sandálias de Jesus. Ô, Jesus, empresta aí seu sapato, que eu esqueci o meu. Você ser íntimo dele, a tal forma que você seja chamado amigo de Deus, filho de Deus, eu sou o seu Deus e você é o meu povo. Isso é uma honra. Em Isaías 65, 24 diz: eu darei a eles o que desejam, antes mesmo de me pedirem. Enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre suas necessidades, eu já terei respondido às suas orações. Isso é o íntimo. Você não tem aquele amigo, não, que ele está falando, antes dele completar a frase, você já completou para ele? Ele está falando um negócio, aí você, isso aqui, né? Ah, vamos fazer, vamos, isso aqui, né? Você já sabe. Porque vocês são íntimos, você conhece os desejos, você conhece o que ele gosta, você conhece o que ele vai falar. Casal é assim. O Murilo está falando, eu já sou mais na frente. Ele fala, eu corto ele e já falo em cima. Aqui no altar eu preciso desligar meu microfone às vezes. Que ele está falando, eu tenho vontade, isso para falar. Às vezes eu tenho vontade de falar assim, você não vai falar aquilo? Você não vai falar isso? E tal, porque eu já estou aqui na minha cabeça. E o Murilo, mais aquela coisa, né? E eu aqui acelerada, tentando ficar quieta no altar, e mexo para cá, mexo para lá, vou para lá, para cá. E o Murilo aqui, calmo, tranquilo. E eu querendo falar em cima dele. Porque eu sei algumas vezes as coisas que ele vai falar, que eu conheço ele. E aqui, veja só essa passagem. Antes mesmo de vocês terminarem de falar, já vou fazer. Porque ele sabe muito bem o que você vai pedir, o que você vai falar, como você vai dizer, a maneira como você vai, às vezes, até se desculpar, pedir perdão, ele já sabe. Por que às vezes, a gente fica vestindo máscaras, capas, uma forma, como se Deus não soubesse? Só veste máscaras e capas quem acha que Deus não está vendo, quem não é íntimo do Senhor, quem não conhece o próprio Deus. A fundo, com profundidade. Se você tem um amigo íntimo, você tem que idealizar aquela amizade com o próprio Deus. Todo mundo tem seus amigos. Depois que você casa e fica mais velho, seu amigo é seu marido, né? Então, não sei se vocês têm amigos assim, mas não tem muito. E o meu marido é meu amigo. Mas, às vezes, quando é mais jovem, inclusive, você tem alguns amigos que você jura que vai ficar para sempre na sua vida. Para sempre. Quando a gente sai da escola, a gente vai morar junto, a gente vai fazer não sei onde. Todo mundo fez essas promessas, né? Eu sei, também fiz. Confiei, não deu certo. Deus mudou a nossa vida. Isso aí. Porque quando você tem esse amigo íntimo, e essa pessoa que você deseja, idealiza, inclusive morar com ela mais para frente, é assim que você tem que idealizar o próprio Deus, o nosso Senhor. E se não está tendo investimento, não está tendo intimidade. Mas, pastor, eu oro quando eu acordo. Eu oro quando eu durmo. Eu oro nas minhas refeições e vou na igreja. Precisa de mais. Deus quer mais. Às vezes, quando vem palavras assim, que Deus está pedindo mais, como uma palavra que veio ontem para a gente dar mais, né, sacrificar o melhor cordeiro, eu fiquei pensando aqui, mas Jesus, o que mais que eu posso dar ao Senhor? Eu, assim, não sei, eu não consigo, não veio ainda na minha mente, o que mais eu posso dar ao Senhor? Sacrificar, né? Ele quer mais. E nós vamos descobrir o que é esse mais. Mas Ele quer mais. Ele quer mais do que uma oração na hora da refeição. Ele quer mais do que a sua oração na hora que você acorda, se é que você faz. Porque às vezes acorda atrasado, às vezes o despertador não tocou, e aí sai correndo, botando a roupa, comendo, e sai mastigando, e a oração esqueceu. Ele quer mais do que a sua oração antes de dormir. Porque às vezes você está naquele dia estressado, cansado, ou tudo que você quer, deitar na sua cama e fechar os seus olhos e apagar falando com Deus, sabe? Senhor, obrigado pelo meu dia, acabou. E o mais? Cadê o mais? Ele quer mais. Ele tem pedido mais intimidade, ele tem pedido mais atenção, ele tem pedido mais investimento. Esse ano, 10 vezes mais, todo mundo começou o ano num gás. Eu quero 10 vezes mais, porque eu quero 10 vezes mais, não sei o que, não sei o que lá. Está chegando no final do ano, parece que as pessoas estão se esquecendo da promessa que ela ainda não acabou.
do 10 vezes mais. Mas para viver 10 vezes mais, eu preciso fazer 10 vezes mais. Você está plantando 10 vezes mais para viver 10 vezes mais? Então eu tenho que orar mais do que as pessoas à minha volta oram. Eu tenho que buscar a Deus mais do que as pessoas à minha volta buscam. Eu tenho que ir em busca de Deus de uma forma como se Ele passasse na igreja cheia e me notasse, e me visse. No meio daquela multidão, Ele me encontrasse. Porque é assim que um amigo íntimo faz. No meio de uma multidão, você reconhece a voz do seu amigo, do seu marido, da sua mãe. Não preciso nem falar do filho, que parece que a mãe tem um sino que vibra nela. A criança chorou, ela sabe. Oh, é o meu. Está lá naquela escolinha, 200 crianças. Chorou, é a minha. É a Ana, né? É a Ana, né? É a Ana, já sei. Ela tem um sino dentro dela, porque ela conhece a criança pela voz, pelo choro. É o dela. É a criança dela. Até o cheiro é o dela. Às vezes até a roupinha, quando mistura o uniforme de escola aqui, ó. Essa aqui, ó, das minhas. Você sabe o cheiro do seu filho. Você conhece ele. Do seu marido, você sabe o gosto. Do seu irmão, você conhece. Inclusive, se você convive muito com ele, você sabe muito bem. As coisas dele, as suas coisas. E de Deus. Às vezes Deus está chamando, está falando, você não está reconhecendo a voz dele. Você não está conseguindo ouvir a voz dele. A voz do Senhor está se confundindo no meio das vozes da multidão. Porque você não conhece a voz do seu Pai. Como Maria, como Marta. Quando Jesus chegava, elas reconheciam a voz do seu Senhor. Elas sabiam quem estava ali. E muitas vezes é pela voz, às vezes você não está vendo, mas o Senhor está chamando. Opa, Deus está falando comigo. Eu cheguei à conclusão disso. Eu tenho percebido, às vezes eu pergunto para algumas pessoas, você escuta Deus falar com você? Ele fala. Eu recebo palavras e tal. Eu falo, não, mas você escuta. Eu quero entender, você escuta como eu escuto? Porque às vezes eu escuto, parece que ele está falando que eu estou ouvindo a voz dele. Ele está falando, eu estou ouvindo. Eu consigo escutar. Às vezes ele me dá alguma coordenada, é como se eu paralisasse assim, opa, pera, Deus falou comigo. É isso. Você escuta como escuto? Eu encontrei poucas pessoas que disseram que escutavam dessa forma. E a gente precisa entender, porque às vezes Deus está querendo falar, mas a gente não está dando oportunidade para ouvir. Que Deus quer falar. Eu sei também quando Deus para de falar. Eu sei também, quando eu estou um tempo já sem ouvir a voz do Senhor, eu já começo, opa, Deus não está falando comigo. Onde é que está o problema? Falta de investimento? É falta disso? É falta daquilo? Vamos em busca. Deus não está falando comigo. E às vezes o Senhor tentou falar com você várias vezes, e você não reconheceu a voz de Deus. E você achou que fosse qualquer outra coisa, e era o próprio Deus falando com você. E para se adquirir intimidade, você precisa querer estar na presença dEle. Você precisa querer orar ao Senhor, como esse salmo que eu vou ler para você. Salmo 63. Ó Deus, meu Deus poderoso, toda manhã eu busco. Você busca o Senhor toda manhã? Fora mulher, sabe? De manhã você busca o Senhor? Ou às vezes você acorda atrasada, correndo. Meu Deus do céu, eu preciso sair, eu preciso correr. Hoje eu mesma não consegui dobrar o joelho para orar. Meu despertador não tocou. Tive que sair correndo, fui orando no carro, Senhor, em nome de Jesus, abençoa meu dia e tal, não sei o quê. Toda manhã eu busco, a minha alma tem sede do Senhor. Preso nessa terra seca, todo o meu ser tem sede do Senhor. Você tem sede do Senhor? Sede, aquela sede que você precisa beber água, que o seu céu da boca está rachando, está incomodando. Você precisa de um copo de água. Essa aqui, você tem sede do Senhor? Senhor, eu tenho sede do Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor. Ou você vive tranquilamente, sem lembrar do Senhor até você vir para a igreja. Porque se o seu dia, você passa a maior parte do dia sem pensar no Senhor, você não tem sede dEle. Você não precisa dEle. Você lembra dEle só quando você está na igreja? Só quando o culto começa? Põe a mão no coração e faz sua oração. É a sua primeira oração do dia. Essa foi sua primeira oração. Às vezes à noite, no culto, vamos orar ao Senhor. Essa é a sua primeira oração.
Ah, agora eu estou aqui, Senhor, orando. Ele quer mais. Quem me dera estar na sua casa para ver o seu poder e a sua glória. Meus lábios o exaltam, porque sentir o seu amor fiel e constante vale mais que a própria vida. Olha esse salmo. A gente está nesse nível? Certamente o louvarei durante toda a minha vida. Levantarei as minhas mãos e orarei ao Senhor confiando em seu poder. O Senhor dará à minha alma muito mais do que ela precisa, e eu o louvarei com as minhas palavras jubilosas de louvores. Nós estamos assim? Acordado de noite, fico pensando no Senhor. Ou você fica pensando no alecrim dourado, no seu amorzinho. Ou você fica pensando na bolsa que você queria comprar, no sapato que vai acabar seu número. Meu Deus, vai acabar meu número, tem que reservar. Naquilo que você queria comprar, na roupa que você vai usar na reunião. E agora? Será que vai dar certo aquela? Não vai dar certo essa? E a roupa do ano novo? Meu Deus, o ano novo está aí. E o Natal? Meu Deus, eu preciso de uma roupa, eu preciso não sei o quê. Acordado à noite, fico pensando no Senhor. Atravesso a madrugada, lembrando da sua bondade. Aqui não está atravesso a madrugada pedindo. Porque às vezes a gente fica na madrugada para orar, para pedir. Se eu preciso de um milagre, eu preciso de uma solução, eu preciso de ajuda. Atravesso a madrugada lembrando da sua bondade. O Senhor me ajuda constantemente. À sombra das suas asas, eu canto de alegria. A minha vida depende totalmente do Senhor, porque a sua mão direita me sustenta. Por outro lado, aqueles que procuram me destruir serão levados para o fundo do reino dos mortos. Morrerão de modo violento, não serão enterrados e servirão de comida para os cachorros selvagens. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que confiam no Senhor o louvarão, porque ele tapará a boca dos mentirosos. Nós estamos nesse nível de passar a noite lembrando da bondade do Senhor, gratos pelos livramentos que o Senhor nos deu, pelas crianças saudáveis que nós temos ao nosso lado, gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo descanso, pela cama, pela tranquilidade, gratos pela nossa vida, lembrando dos livramentos que nós sofremos e temos sofrido, porque isso é uma pessoa grata, íntima, parceira. A minha alma tem sede do Senhor. Eu tenho sede de falar com o Senhor. Quem dera eu pudesse estar na sua casa, viver ali, ficar andando, partilhando com as pessoas sobre o poder de Deus, que é isso. Quanto mais nós temos do Senhor, mais nós queremos. E quanto menos nós temos, menos nós queremos. É aí que você entra naquela fase de ficar bocejando quando abre a Bíblia, de ficar bocejando quando o culto começa, de ficar bocejando, cansado, com sono. Hoje eu não vou na igreja não, hoje eu vou ficar na transmissão. Vocês acham que eu não percebi? Que esse Forte e Corajosa tinham menos mulheres? E sabe por quê? Porque o outro eu garanti que não ia transmitir. Esse eu transmiti. E aí eu recebi 1 milhão de recados. Pastora, eu não fui, mas eu acompanhei de casa. Pois eu lamento por você, linda. Que agora eu já aprendi. Não vou transmitir, não. E o povo de fora? Nós vamos conversar, calma. Que aí tem o pessoal também de fora. Nós vamos conversar, nós vamos dar um jeitinho. Pera. Mas a pessoa se acomoda. Aí ela entra no modo sobrevivência. Lamento, que se você não veio também você perdeu. Viu? Vou deixar a parte falando. Mas você começa a entrar naquele estado assim, eu vou assistir hoje aqui em casa, hoje eu estou mais cansada, eu trabalhei tanto, Senhor, vou ficar em casa. Meu Deus, então, eu vou deitar, vou dormir, porque hoje eu estou cansada, eu orei tanto. Quantas vezes eu usei desculpa isso? Nossa, Senhor, eu orei o dia inteiro, vou deitar, vou dormir e tal, não sei o quê, mas eu orei o dia inteiro pelo povo. Eu estava orando no altar pelas pessoas, eu não orei por mim, eu não pedi pela minha vida, eu pedi pelo povo. E quando era o momento de eu pedir por mim, eu não pedi por mim. E esse é o grande erro de pessoas que lideram igrejas, que estão à frente das igrejas, que trabalham com o público. É muito mais fácil uma pessoa que mora na igreja se desviar de Deus do que está fora. Porque a pessoa que está dentro da igreja, ela se acostuma com a igreja.
Ela se acostuma com a obra, ela se acostuma com os louvores, ela se acostuma a estar no altar e orando pelo povo. Porque quando você está com o microfone aqui, você não fala das suas coisas para Deus aqui. Você não fala. Ô, Jesus, me ajuda, porque eu estou aqui com raiva da fulana, me ajuda e tal. Você não vai botar isso aqui no microfone, na transmissão. Logo, você está orando pelo povo. E o momento de você orar por você, você não ora. Você está cansado, você orou o dia inteiro. E por você, e pela sua vida, e pelos seus filhos, e por sua família. Às vezes você está na escolinha, você consagrou todas aquelas crianças. Você orou pela vida de todas as suas crianças. E quando chega em casa, você está tão cansado que você esquece de botar a mão nos seus e orar pelos seus. E você orou por todos. Ali. Você esquece. Às vezes, nós estamos ali na oração da intercessão das mulheres, eu estou orando por aquelas mulheres. Eu não falo de mim, eu falo delas. E o meu momento? E a minha questão? É o meu momento, eu preciso tirar um tempo para mim, para eu orar por mim, para eu falar sobre mim. Eu também tenho sonhos e vida e questões para resolver. Mas eu preciso investir. Eu tenho que investir. O que está faltando muitas vezes no povo é falta de investimento. Não está investindo no lugar certo. Isaías 55:1. Venham, todos vocês que estão sofrendo de sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham comprar de graça vinho e leite. Venham comprar e comer. Porque vocês vivem gastando seu dinheiro naquilo que não é pão, e se esforçando à toa para comprar coisas que não matam a fome. Por que a gente está gastando tanto tempo, investindo tanto tempo naquilo que não é pão? Por que a gente está investindo tanto tempo? Ah, pastor, não posso comprar? Pode comprar à vontade. Eu adoro comprar. Eu adoro sair, fazer compra, ganhar um presente. Eu não gosto de comprar, eu gosto de ganhar. Diferente. Mas eu adoro renovar as coisas, ganhando elas. Isso aí é maravilhoso. Melhor do que comprar é ganhar. Nossa, maravilhoso. Só que, às vezes, tem pessoas investindo mais tempo naquilo que não é pão, o pão não é só material, não. Investindo mais tempo em assistir um filme, uma novela. Novela eu acredito que não, em nome de Jesus. Você não pode estar assistindo novela na sua vida, não. Assistindo uma série, assistindo não sei o quê, investindo mais tempo. Eu não estou dizendo que você não possa fazer. A novela eu estou dizendo que não pode fazer. Não pode. Errado. Agora, outra coisa que você for assistir, tem gente investindo mais tempo do que em Deus. Mais tempo mexendo no meu celular, mais tempo mexendo no Instagram do que com a minha família. Mais tempo no celular do que no meu marido, porque eu já tenho de mulheres falando que quando chega em casa a única coisa que ela quer é deitar no sofá e mexer no celular e relaxar. E aí o marido dela fica com aquele bico, aquela tromba daquele tamanho. Ai, não sei porque meu casamento não está dando certo. Sabe, linda, ele está requerendo atenção, você não está dando atenção. Da mesma forma que se ele ficar no celular, você também vai ficar com uma tromba desse tamanho. Ai, você nem liga para mim. Você prefere mais celular do que eu? Não manda ele escolher, não, porque às vezes ele escolhe o celular. Ou eu ou ele, às vezes ele fica com ele. Não manda, não. Às vezes nós estamos investindo mais tempo naquilo que não tem significado. Naquilo que vai passar, naquilo que vai embora, do que no próprio Deus. Cadê aqui? Ouçam o que eu digo, e vocês poderão comer o que é bom. Assim, a alma de vocês se deliciará com as comidas mais gostosas. Escutem-me com toda a sua atenção e venham a mim. Ouçam bem, pois a sua vida depende disso. Eu vou fazer com vocês uma aliança eterna para dar a vocês todo o amor e toda a bondade que um dia prometi ao rei Davi. Ele foi uma prova viva do meu poder, conquistando e dominando muitas nações. Por que Davi foi uma prova viva do poder de Deus? Íntimo. Tinha um coração segundo o coração do Senhor. Íntimo do próprio Deus. É por isso. Deus, você pode ver que Deus, muitas vezes, usa de exemplo pessoas que eram íntimas dele. Então, ele sempre, principalmente nos primeiros capítulos da Bíblia, você vai ver, ali, principalmente no Pentateuco, você vai ver. Eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Abraão. Ele vai falando os nomes. Eu sou Deus
ele vai falando os nomes daquelas pessoas que eram íntimas dele. É isso? Você tem que querer que o Senhor use você como exemplo. Eu sou o Deus da Mariana, vou te ajudar aí. Olha que maravilhoso que ia ficar. Você tem que querer que Deus lembre de você e use você como um grande exemplo. Vocês também darão ordens aos outros povos, e eles obedecerão e virão até vocês. Mas não porque vocês tenham algum poder especial. Isso vai acontecer porque o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, tem dado honra e poder a vocês. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Peçam sua ajuda enquanto Ele está perto. Para você não morrer na fé, para sua alma não morrer, busque o Senhor enquanto você pode achar. Enquanto Ele está perto de você. Quando você começar a sentir que você ora, mas você não está prestando atenção na sua oração não está subindo, você está com sono, você está cansada, você está fadigada, você está com o corpo até meio pesado, o Senhor não está mais perto. Ele tem que estar perto, para que Ele possa te ouvir, e para que você possa ouvi-lo, e não confundir a voz dEle. Não adianta você querer uma diferença na sua vida, uma diferença na sua casa. Às vezes uma diferença até de pessoas próximas. Você olha a vida de alguém e você fala, eu não quero essa vida, eu quero uma vida diferente. Para ter uma vida diferente, você precisa ter intimidade com o Senhor. Você precisa ser amiga íntima dEle. Você precisa ter o coração segundo o coração dEle. Você precisa saber os desejos do Senhor. Você precisa saber as preferências do Senhor. Você tem que ser aquela pessoa que sabe, eu não vou fazer isso porque Deus não gosta. Deus não fica feliz com essa minha atitude. Ele não fica feliz comigo falando isso, pensando isso, ou agindo assim. Você sabe as preferências do Senhor e você não faz. Porque você sabe que o seu amigo chegado, o seu amigo íntimo, não vai gostar. Vai se incomodar. Jeremias 33:3. Fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e contarei as coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Mas começa onde? Fale comigo e eu responderei. Às vezes você está num culto de domingo aqui, ó, só aqui, ó. Senhor, manda uma palavra, me manda uma palavra. Senhor, me dá uma resposta. Usa a boca da bispa para me dar uma resposta. Fale comigo e eu responderei. Às vezes você não fala com o Senhor, você quer que Ele fale com você. Jesus não é aquela pessoa, você não se torna íntimo do Senhor. Na verdade, assim, você não se torna íntimo de ninguém sentando do lado dele no culto, sentando do lado de alguém num ponto de ônibus, num cinema. Você sentou ali, às vezes você não dá bom dia para a pessoa que está do seu lado. Às vezes você, no elevador, às vezes você entra no elevador, você não dá bom dia. Você vai se tornar íntimo daquela pessoa? Às vezes você entra no elevador, Jesus está ali, você não dá nem bom dia para Ele, você não é íntimo dEle, você não conhece a presença dEle, você não sabe quando Ele está perto, você não sente as reações que Ele traz. Falta convivência. Fale comigo e eu responderei. Fale comigo. E aí Ele responde. Não é, ai Senhor, fala comigo. Aí o Senhor está falando assim, eu estou esperando você falar comigo. Estou esperando você conversar comigo. Eu estou esperando você me perguntar o que você quer saber. É você. Ninguém se torna íntimo jejuando só quando a igreja abre jejum. Ninguém se torna íntimo orando só quando a igreja abre um propósito de oração. Ninguém se torna íntimo, está todo mundo aí falando do jejum de 72 horas, né? Quem já tinha feito isso na vida? Eu já, há muito tempo. Mas era jovem, não tinha filho, não tinha marido, não tinha ninguém. Há bastante tempo. Depois, não tive coragem de fazer outro. Esperei a igreja levantar um jejum de 72 horas. Que o negócio não é brincadeira. Mas, ainda assim, os de 24 horas, os de 7 horas, os de 12 horas, você só jejua quando a igreja abre jejum? Você só jejua uma vez por mês, no domingo, quando tem Santa Ceia? É isso que você faz? Você quer ser amigo de Deus como? Se eu jejuo só quando a bispa abre um jejum? Se eu oro só quando a bispa levanta um propósito de oração? Se eu levanto na madrugada, só quando a bispa vem, porque se for outro ainda, não. Se não é a bispa, eu não vou. Ah, pastora Mariana vai abrir o jejum de madrugada. Ah, não, é a bispa, não é a bispa. Ah, então vou acordar, pô, vou lá. Que isso?
Ninguém se torna íntimo do Senhor. Às vezes o Senhor usa a boca daquele lá que você nem conhece. Não precisa ser eu, não. Pode ser aquele que começou a pregar. E aí o Senhor vai e usa a boca dele para falar com você. E você nem estava presente, porque você só vai no culto de fulano ou de cicrano. Perdeu o portal. Isso eu já falei para várias pessoas, inclusive. Que às vezes vem e fala assim, se eu soubesse que era fulano, nem ia vir. Nós falamos um trem desse para mim. Que prego também. Tomara que Deus fale. Eu falei para uma pessoa, porque se eu soubesse que era fulano, eu nem vinha. Aí eu falei assim, tomara que Deus fale com você e você não esteja. Tomara que Deus abra uma bênção bem grande e eu pegue ela para mim, porque você não está. Tomara. Nossa, tomara, eu estou desejando mesmo. Não vem, não. Não vem. Porque eu vou pegar tudo para mim. Aí Deus pega, usa aquela pessoa para falar, e você não está. Você, fulano. Então é bom a gente pensar muito bem. Porque eu quero ser íntimo, mas eu só oro quando a igreja ora. Eu só jejuo quando a igreja jejua. Eu só levanto na madrugada quando a igreja promove alguma coisa na madrugada. Eu só sinto a presença de Deus dentro da igreja. Sua casa é sua primeira igreja. Você não pode sair do céu e ir direto para o inferno, que é a sua casa. Está errado também. A presença do Senhor tem que ser sentida na nossa vida o dia todo. Na minha casa, no meu carro, no transporte que eu pegar, no ônibus que eu pegar, no metrô que eu pegar, no meu trabalho, quando eu for buscar minha filha na escola, quando eu for levar a minha filha. A presença do Senhor tem que estar ali a todo momento. E quando eu chego na igreja. Tem gente que só sente paz quando está na igreja. Tem gente que só sente a presença do Senhor quando está dentro da igreja. A presença do Senhor tem que te acompanhar. Ele te acompanhará. Então, aonde você for, a presença do Senhor tem que estar com você. Você vai num médico, a presença dele está lá. Você vai no Armarinhos Fernando, que é lotado. Que, assim, para você encontrar Deus ali, ele tem que ser muito seu amigo. E a presença dele está lá. Você está junto dele. Você sabe, você desce com Deus, você volta com Deus. Deus está comigo. Ainda bem que eu cheguei na igreja, porque olha. Pronto, Deus. Deus tinha que estar com você na sua casa. Deus tinha que ter vindo com você dentro do seu carro, sentado do seu lado. Ele tinha que estar junto com você do seu lado, no transporte ou do jeito que você veio. Se você veio a pé, Deus tinha que ter te acompanhado. Ele veio com você. Então, se ele só está com você dentro da igreja, é porque ele mora aqui mesmo. Mas ele tem que te acompanhar também. O Espírito Santo precisa sair e te acompanhar. Você precisa ter o Espírito Santo com você. Em Gálatas 2:20. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais. E sim, é Cristo que vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando nós investimos intimidade e tempo em Deus, Deus é atraído na nossa vida. E não vivemos mais nós, mas Cristo vive. Quando você investe tempo no Senhor, Cristo vive em você. Aí acabou. Aí não tem para ninguém. E o maior exemplo de intimidade que eu posso falar para você hoje, na Bíblia, não tem maior exemplo de intimidade do que Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo de intimidade que você pode ter na sua vida. Nós sempre falamos que nós nos espelhamos em Jesus. Só que se a gente se espelhasse mesmo em Jesus, faríamos as coisas que Jesus faz e fez. Ele é o maior exemplo de intimidade. Pastor, está falando de Jesus. Jesus veio em carne. E a passagem, para mim, uma das passagens mais lindas que a Bíblia tem, inclusive, que é uma passagem que, toda vez que a gente lê para as nossas crianças em casa, o Murilo, que não é muito de se emocionar, o Murilo se emociona, porque é uma das passagens mais lindas que você vai ver, que é o maior exemplo de intimidade. João 1, versículo 1. No princípio, era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. O verbo que se fez carne. Ele estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele.
Nele estava a vida, e essa vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão, e nunca pode ser apagada pela escuridão. Deus enviou um homem chamado João, como testemunha do fato de que Jesus Cristo é a verdadeira luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. João mesmo não era luz. Ele era apenas uma testemunha da luz. Estava chegando ao mundo aquele que é a verdadeira luz, que veio para brilhar sobre todos os que vêm ao mundo. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas não foi reconhecido pelo mundo. Ele veio em sua própria terra e entre o seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Forte e corajosa. Mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celeste. Que eu sou forte e corajosa, eu consigo, eu vou terminar. Em nome de Jesus. Esse é o verbo que se fez carne. A maior intimidade que nós podemos ver na Bíblia. Ele veio em carne, mas ele era o próprio Deus. Porque ele era íntimo do Pai. E o pior para mim de tudo isso, pior mesmo, eu vou mostrar para você algumas referências. Ele era o próprio Deus, ele é o verbo que se fez carne. E ele buscava intimidade com Deus. E é muito forte, muito importante que você entenda isso. Porque se o verbo que se fez carne, o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio em carne, mas sem ele nada disso teria subsistido, porque ele é a verdadeira luz, ele precisava buscar intimidade, ele precisava falar com Deus do jeito que ele falava, ele precisava de momentos com Deus, se eles tinham uma ligação eterna. Ele não precisava. Ele veio em carne e mostrou sua obediência, foi crucificado, se fez maldito por obediência, por saber o que Deus queria dele. Em Gálatas 3,13, entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito nas Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se fez maldito por nós, se fez maldito por você, em obediência. E para quê? Para ser cada vez mais próximo e mais íntimo de Deus. Mas ele também era o próprio Deus. Ele era o Cristo, ele é o Cristo. E buscando intimidade, buscando ter um grau de intimidade cada vez maior. E às vezes nós não investimos. E quem somos nós perto do Cristo? Que investia em intimidade, investiu em intimidade. E eu tenho passagens aqui que é para deixar qualquer um com vergonha. Marcos 1,35. No outro dia de manhã, Jesus se levantou antes do amanhecer e foi sozinho a um lugar deserto para orar. Jesus, é Jesus, o Cristo, o verbo que se fez carne. Ele levantou antes do dia amanhecer e foi buscar um lugar deserto para orar. Jesus foi orar. E às vezes, nós não levantamos de manhã para orar. Às vezes, a sua primeira atitude de manhã é abrir o celular e ver quantos seguidores você ganhou. E abrir o seu Instagram para ver quem saiu do reality show tal. É abrir o seu celular para ver qual mensagem te mandaram. E Jesus, antes do dia amanhecer, foi lá, levantou e foi orar. E tem gente que não ora de manhã, tem gente que não ora à tarde, tem gente que não ora à noite.
Lucas 4:42. No outro dia de manhã, Jesus saiu a um lugar deserto. O povo procurava por toda parte. E quando finalmente o encontraram, pediram-lhe que não os deixasse. O povo estava atrás dele. Onde estava Jesus? Buscando a Deus. Não nos deixe. Aí o povo fica desesperado, né? Não nos deixe. Onde estava Jesus? Buscando o Senhor. Às vezes ele sumia. Você vai ver passagens que às vezes Jesus some. Ele larga todo mundo e ele desaparece. Porque ele vai ter um momento de intimidade dele com Deus. Quando é que você tem esse momento de intimidade com Deus? Que você desaparece, que ninguém te encontra. E você está ali, se derramando no Senhor. Quando? O Murilo está sempre aqui na frente, eu estou sempre ali no balcão. Quando começa a orar, eu vou devagarinho lá para o fundo. É o meu lugar, já avisei. Ninguém aparece por lá, hein? Eu vou lá para o fundo orar, que é o meu lugar de intimidade com o Senhor. E aí o Murilo às vezes fala assim, você não estava na oração? Eu falei, claro que eu estava. Mas no meu lugar secreto. No meu lugar lá no fundão, que é o meu lugar secreto. Que inclusive cai uns negócios do telhado, né? Lá. Tomei um susto uma vez orando, tudo escuro. Que eu falei, ei, capeta, vou continuar aqui, em nome de Jesus. Mas deu um pulo, que aquele trem caiu, que eu já pensei tudo. Falei, barato não pode ser, que era desse tamanho. O que é que está caindo aqui? É o meu lugar secreto. Você tem um lugar secreto seu? Íntimo. É o seu lugar com Deus? Que quando você vai, é o lugar de vocês? É o momento de vocês? Fulano sumiu. Cadê o fulano que eu não estou achando? Está guardadinho ali no fundo, como Jesus, ele sumia. E quando via, ó Jesus orando. Lucas 6:12. Certo dia, Jesus foi para o monte orar. E orou a Deus a noite toda. Você pode dizer que você já passou uma noite toda orando a Deus, como Jesus foi para o monte orar e orou a Deus a noite toda? É por isso. E era Jesus, e é Jesus. E ele precisava dessa intimidade. Precisava. E se Jesus precisava dessa intimidade, eu não quero nem ver eu. Eu, então, assim, eu não estou fazendo nada. Eu não faço nada. Nada perto do que Jesus fez. Nada. E tem gente que, eu não consigo orar a noite toda. Você ora pelo menos antes de dormir? Você tem seus períodos da madrugada que você levanta para passar o tempo que você precisa passar com Deus, buscando intimidade, porque o Senhor Jesus fazia isso para buscar intimidade. E é por isso que muitas pessoas, você vê que ela tem uma comunhão diferenciada com Deus, porque ela tem intimidade com o Senhor. Ela sabe o que ela está falando, porque é o próprio Deus que sopra para ela. João 6,15. Jesus viu que eles estavam prontos para fazer com que ele fosse rei deles à força. Então voltou sozinho para o monte. Sozinho. Para quê? Buscar o Senhor. Ele se afastava da multidão. O povo queria, porque não sei o quê. Ou fazendo Jesus de chacota, ou querendo que fosse rei e fizesse alguma coisa assim e tal. E o que ele fazia? Ele saía do meio daquele povo e ia ter intimidade com o Senhor. Ia ter o seu momento íntimo com Deus. Porque o lugar que ele se sentia cheio não era quando ele era aclamado pelo povo, pelos milagres que ele fazia. O lugar que ele estava cheio é quando ele estava só com o Senhor. E isso eu vivi essa experiência que foi muito, muito forte para mim. Que assim, eu faço culto, eu estou sempre na transmissão, as pessoas estão sempre me vendo, eu estou sempre aqui. E não há lugar que eu me sinta melhor, mais íntima de Deus, quando está tudo apagado, desligado, está só eu e Ele. Esse é o lugar que eu me sinto mais cheia. Eu vivo momentos lindos com o Senhor no altar. Para dizer a verdade, eu só descobri o que é a verdadeira felicidade e a verdadeira vida quando eu comecei a pregar. Estou emotiva hoje. O que será que estou? Acho que eu estou no TPM, não sei. Ou cheia do Espírito Santo. E eu sou péssima chorando, porque você já sabe, né? Que o nariz escorre, faço porquinho. E eu digo ao Murilo uma coisa sempre. Não há um lugar que eu me sinta mais viva do que no altar.
quando eu comecei a pregar. Eu descobri algo em mim que eu não sabia. Eu não sabia que eu amava tanto falar de Jesus. E que eu amava tanto ensinar as pessoas com o pior que havia em mim. Eu amo ensinar as pessoas, não com os meus grandes exemplos e testemunhos, mas com os meus piores exemplos e com os erros mais escrachos que eu tenho, porque é a forma que eu tenho de dizer para as pessoas que há saída. Há saída para você. Houve para mim. E ainda tem para mim, porque eu tenho muita coisa para consertar. E eu nunca me senti tão viva e tão uma pessoa que existe, não que sobrevive, mas que existe. Depois que eu passei a falar do amor de Jesus no altar. Esse é o meu chamado. Foi para isso que Deus me chamou. Apesar das vezes eu olhar para a Tamiris e falar, Tamiris, se eu tivesse essa voz, você não estava aí não, hein? Você não estava aí. Que assim, o canto para mim é uma das coisas mais lindas que a igreja tem. É maravilhoso, eu acho louvor excepcional. Eu descobri que Deus, o meu chamado. E às vezes tem muita gente que acha, o meu chamado é pregar, o meu chamado é pregar. Você nem sabe qual é a força desse altar. Às vezes você sai desse altar e você não tem força para sorrir. Porque te sugou tudo. Esse último Forte e Corajosa, eu até falei para as meninas ali depois que eu estava fazendo cabelo. Eu terminei o último Forte e Corajosa, eu saí do altar, eu já estava com uma dor de garganta. Eu acordei na segunda que eu estava acamada. Não conseguia falar, eu estava com uma tosse, eu estava com febre, eu estava de cama. Tem a ver com a carga espiritual, tem a ver com a gripe? Tem, mas a carga espiritual potencializa tudo. O altar é vida e é morte. E se você não sobrevive no altar, aqui você vai sucumbir. Você sai daqui, às vezes você não tem vontade de rir. E às vezes tem gente, às vezes quando eu fazia regional, gente que queria tirar foto e tal, e eu estava aqui, com o meu corpo, que eu não estava aguentando de dor no corpo. Meu corpo estava doendo. Ali, porque o altar é vida e é morte. E eu nunca fiz algo que eu amasse tanto como aqui. Eu amo isso aqui que eu faço. Por isso que eu lanço tudo que eu tenho aqui nesse altar. Tudo. Mas o momento mais lindo que eu tenho do meu dia é quando eu estou só eu e ele, sem câmeras, sem ninguém, só nós dois. Em que eu sento, cruzo as minhas pernas, tiro meu sapato e falo com Deus. E choro, não preciso ficar aqui, sou forte, corajosa. Não, com Deus eu choro mesmo e pego. Eu já venho com um rolo de papel higiênico do meu lado, ali, que eu vou lá e assou o meu nariz à vontade, porque Ele é o meu Pai. E esse tem que ser o seu melhor momento. Jesus sempre estava sumindo, porque o melhor lugar que Ele estava era com o Pai. Esse é o melhor lugar. Em Hebreus 5:7, enquanto esteve aqui na terra, Cristo suplicou a Deus, orando com lágrimas e agonia de alma, ao único que poderia salvá-lo da morte. E Deus ouviu as orações dele por causa do seu intenso desejo de obedecer a Deus em todos os momentos. Deus ouviu ele, pelo intenso desejo que ele tinha de obedecer. E Deus nos ouve pelo intenso desejo que nós temos de obedecer. E em Marcos 6:46, depois de despedir a multidão, Jesus subiu um monte para orar. Estava todo mundo lá com ele. Ele mandou a galera toda ir, e aí ele vai e sobe o monte para orar. Ele não vai deitar, ele não vai descansar, ele não vai mexer no celular, ele não vai relaxar, ele não vai comer mais alguma coisinha, porque ele merece, porque ele trabalhou o dia inteiro. Ele vai orar. A oração tem que nos fortalecer. É isso que nós precisamos. E para mim, essa é uma das partes mais fortes que nós temos, porque o Verbo que se fez carne, o próprio Cristo, o próprio Deus, íntimo com o Pai, eles eram o mesmo, íntimo. Subia ao monte para orar, se retirava para orar, passava uma noite inteira orando uma noite inteira buscando, e me emociona mesmo, porque Ele é o Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o Rei, e Ele ainda assim buscava intimidade.
E às vezes, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é a Mariana para achar que não precisa orar antes de dormir? Para achar que já orou bastante durante o dia? Para achar que, como eu estou muito atrasada, eu nem preciso orar, Deus sabe, ó Senhor, a mesma oração de ontem, tá bom? Quem é a Mariana para achar que eu só tenho 1 hora de almoço, então eu não posso perder 30 segundos, 1 minuto para fazer a minha oração e consagrar o meu alimento? Quem é a Mariana para achar que não precisa buscar a Deus com a intensidade que Jesus buscou ao Pai? Porque Ele é o Cristo, o Rei, o Senhor dos Senhores, o meu Deus, o seu Deus. E buscou a Deus com a intensidade da alma dele, e ainda assim precisava de intimidade. Se Jesus precisava de intimidade, imagina eu. Se Jesus precisou de intimidade, imagina você. Então, busque ao Senhor com a força da sua alma. Está gemendo de cansaço, ore assim mesmo. Está tomando o seu banho, ore ao Senhor. As maiores revelações que eu tive foi tomando banho ou lavando louça. Ou lavando o banheiro. Interessante que não foi orando, foi tomando banho, lavando louça, lavando o meu banheiro, falando com Deus, e opa, Deus fala comigo. É o grau de intimidade que nós temos que buscar o Senhor sempre. Por isso eu disse que essa palavra era muito mais para eu aprender do que ensinar. Porque quando Deus me deu essa palavra, e agora que eu estou pregando, eu me sinto envergonhada. Porque Ele é o Cristo. E precisava de intimidade. Imagina eu. Eu preciso de muita. E se eu preciso, você precisa também. Nós precisamos muito mais de intimidade do que de vitórias. Nós precisamos muito mais de intimidade do que um propósito respondido. Porque quando se tem intimidade, você tem revelação, você tem palavra, você sabe dar resposta para as pessoas, você não faz as coisas erradas, você segue o caminho que tem que seguir, porque o seu Pai íntimo de você está te guiando direitinho, do jeitinho que Ele tem que guiar. Amém? Então se coloque em pé, por favor, e vamos orar ao Senhor. E eu creio que essa oração é uma oração muito além do Senhor, eu quero intimidade com o Senhor. A sua oração tem que começar assim: Senhor, me perdoa. Eu estou com vergonha, porque eu preciso de mais intimidade, mas eu não tenho investido tempo para ter intimidade. Eu não tenho tido tempo, Senhor. E tudo que tem mais tempo que o Senhor na minha vida não vale de nada. É gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Então seja sincera com Deus. E diga a Ele, eu preciso de intimidade, mas eu preciso também parar de preguiça de orar. Parar de falta de vontade de orar. Parar de falta de investimento. Parar, sabe, de me colocar e colocar muitas vezes assim, eu trabalhei tanto, eu mereço descansar hoje e tal. Ao invés de orar. Olha aqui Jesus, o seu maior exemplo. Eu não vou nem citar Abraão, amigo de Deus, olha que maravilhoso. Mas Jesus precisava da intimidade, então se Ele precisava, a gente precisa muito mais. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, obrigada por essa palavra. E eu começo essa oração pedindo perdão ao Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa porque muitas vezes não vemos, passamos o dia sem perceber. Passamos o dia no automático e não percebemos o quanto precisamos de tirar tempo com o Senhor. O quanto precisamos, meu Deus, de intimidade com o Senhor. Investir, meu Deus, na sua palavra. Investir no seu Espírito. Sermos mais íntimos do Senhor. E eu peço, meu Deus, perdão, nos ajude a ver, nos ajude a enxergar, tire a venda dos nossos olhos, aquilo, meu Deus, que não nos deixa ver, que não nos deixa enxergar, eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, auxilia, meu Pai, essas mulheres agora, em nome do Senhor Jesus, que cada uma dessas mulheres possam, meu Deus, entender aonde está falhando, aonde requer mais intimidade, aonde requer mais tempo, aquilo que o Senhor tem pedido. Eu peço em nome de Jesus, nos ajude, nos fortaleça, perdoa, meu Deus, os momentos de preguiça, os momentos, meu Pai, de apatia,
empatia. Perdoa, Espírito Santo, os momentos que usamos de desculpa. Eu mereço ficar calado, eu mereço tirar esse tempo para mim. Nós precisamos buscar a tua face, buscar ao Senhor, clamar ao teu santo nome, para que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, seja reconhecido em nós. Nós queremos ser chamadas de amigas de Deus. Meu Deus, nós queremos que o Senhor se lembre do nosso nome, que no meio da multidão o Senhor nos enxergue, aonde tantos fazem a mesma coisa. Meu Pai, que o Senhor enxergue aqueles que são íntimos do Senhor, que são da sua família, em nome do Senhor Jesus. Quantos pregadores, quantas pessoas pregando o Evangelho, quantas pessoas pregando a palavra, quantos ali, meu Deus, fazendo a mesma coisa. Eu peço, meu Pai, que o Senhor enxergue a diferença naqueles que foram chamados e escolhidos. Meu Deus, olhe para nós, meu Deus, em nome de Jesus, olhe para cada mulher. Quantas pessoas às vezes no setor dela faz a mesma coisa, mas que o setor dela seja diferenciado, que ela seja diferenciada, porque, meu Deus, é íntima com o Senhor, tem tempo com o Senhor, tem investimento no Senhor. Eu peço em nome de Jesus, guarda, Espírito Santo, e perdoa as nossas fraquezas, perdoa, Senhor. Jesus, o Cristo, o Rei, buscava intimidade com o Senhor, ele precisava ser íntimo do Senhor cada vez mais, mas ele é o próprio Deus, ele é o Cristo, ele é o Rei. Então, meu Deus, se ele precisou tanto de intimidade, nós precisamos muito mais. Nos encha, meu Pai, nós queremos fazer como Jesus faz, nós queremos ser como Jesus é. Nos ajuda, Espírito Santo, nos encha, para que não possamos mais, meu Deus, ter a alma vazia, triste, amargurada, porque pessoas tristes, vazias e amarguradas não têm intimidade, não têm proximidade com o Espírito Santo. E o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem chamado, meu Deus, a cada um. Então eu peço em nome de Jesus, que saiam daqui mulheres cheias do Espírito Santo, com a alma transbordando, cheias de intimidade, cheias de favor, cheias de entendimento, em nome do Senhor Jesus. Que saiam daqui mulheres envergonhadas, mas para que a sua glória nos cubra, meu Pai. Mulheres, meu Deus, que saiam daqui mulheres transformadas, e não envergonhadas de pensar que ela não serve para nada, ou que ela faz tudo errado, mas aquela vergonha de: eu me envergonho, mas eu vou fazer melhor em nome de Jesus. Que saiam daqui mulheres com a visão revelada, sabendo qual é o ponto de partida para a vitória da vida dela, porque às vezes a vida dela está travada por falta de intimidade, por falta de falar com o Senhor, por falta de pedir. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada por essa direção, que eu confesso que para mim foi uma das mais fortes que o Senhor me deu esse ano. Muito obrigada, Espírito Santo. Eu te amo e eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.